Crítica social. A polca, citada acima, mostra a instabilidade política no Brasil, no final do Império, e seu valor comercial para o editor. Quer dizer, o editor ia ganhar muito mais dinheiro do que ele, pelo editor, fazer diretamente comércio com os políticos. E aqui nós temos uma antítese. A ambição, que é o desejo de fazer uma obra clássica, versus a vocação que ele tinha mesmo, que era para a polca. Então, uma coisa entre ambição e outra coisa é aquilo que tu tem vocação. O personagem Pestana, aqui eu vou ler para vocês, ele transitava entre o ser e o querer ser. Ele era de polca, mas ele queria ser de obra clássica. E isso o levava a vivenciar situações de desequilíbrio, pois para continuar tendo respeito e admiração de todos, era constantemente forçado a aniquilar o seu verdadeiro eu. Por quê? Porque quando ele queria fazer uma poesia, uma música clássica, alguém dizia assim, pá, cara, me faz uma polca. Putz, ele tinha que baixar seu ideal de perfeição, criando nele um abismo entre o ideal e o real. Uma sensação terrível, porque para o personagem seria intransponível, impossível, devido à sua personalidade. Era célebre, mas infeliz. Célebre de polca, mas era infeliz por não fazer obra de arte, né? Acadêmica, erudita. O enfermeiro. Tá tudo tranquilo aí, pessoal? Sim. Sim, sir, perfeito. Tudo Então certo. O enfermeiro é narrado em primeira pessoa. E quem narra é o Procópio. Nós temos o Procópio, o coronel Felisberto e o padre Niterói. Essa história, gente, o Procópio agora já com 40 anos, já deve ter passado mais de 20 anos, ele conta sobre um homem que estava à beira da morte, que no caso é o coronel Felisberto, conta um caso de seu passado. E foi lá por 1860, em que ele se tornou enfermeiro de um velho e mau coronel que acaba esganando alguns dias antes de partir para não o suportar. É o seguinte, ele estava desempregado e o padre diz assim, Procópio, eu tenho um emprego para ti, mas só que tem um detalhe. Esse emprego é para cuidar de uma pessoa que está doente, servir como ajudante, né? E acompanhante, vamos dizer. Só que tem um detalhe, o cara é muito ruim. Até agora ninguém conseguiu aguentar ele. Ele é terrível. É um coronel Felisberto. Mas como ele estava precisando de emprego, ele, não, capaz, nem todo mundo é assim. Simplesmente, com 2, 3, já começa a dizer que ele é assim para todo mundo. Não. Só que ele vai lá cuidar do velho. No início, gente, até que deu. Só que com o tempo passando, ele começou a perceber que o velho tinha lá suas manias. E teve uma certa feita em que ele estava sentado no sofá, cuidando do velho dormindo, e ele cochilou. E o velho deve ter chamado ele. E ele não ouviu. O velho pegou a bengala e tocou na cabeça dele. Tá, imagina o cara tá dormindo, de repente tu levar uma coisa na cabeça. Bom, ele saiu assim, furioso, e foi para cima do velho, esganou o velho e matou o velho. E agora, gente, para que as pessoas não saibam que foi ele que matou, porque o velho já estava à beira da morte, ele disfarça as mãos dele do pescoço, coloca a gola mais em cima, aí eu estou inventando, deve ter colocado algum pozinho assim, né? Ruge e tal, para tirar a marca dos dedos. E foi feito o enterro. E quando se abre o testamento do velho, ele, o Procópio, é declarado o herdeiro universal. E ele fica muito constrangido. E começa a distribuir a esmola, porque aquilo para ele é um peso, foi ele que matou. Só que as pessoas que não sabem dizem assim, não, cara, esse velho não presta, esse velho era um crapla, e que não sei o quê. E tantas pessoas dizerem isso, que ele foi começando lentamente se convencendo da inocência dele, tá? Apoiado pela sociedade que odiava o velho. E que a morte do velho foi redentora para todo mundo. Aqui, então, está o que eu falei para vocês, né? Eu vou colocar lá embaixo. O clímax ocorre quando o testamento de Felisberto é lido e nele constatado que Procópio é o único herdeiro. A partir de então, o desfecho acaba sendo a dúvida e a angústia do narrador. Deve aceitar a herança ou contar a verdade? Ele só foi contar a verdade 20 anos depois, no conto. O Apolo.
É bem interessante isso aqui, né? Terceira pessoa. Se passa numa casa de uma costureira, na sala de costura. Personagens são todos seres inanimados, ou seja, é um conto prosopopaico. É um conto prosopopaico. Se dá vida a seres inanimados. E aqui nós temos alguns personagens. Agulha, que não tem cabeça, que faz o trabalho obscuro, ínfimo. Uma pobre coitada que não consegue usufruir do trabalho que ela faz. Ou seja, ninguém dá valor a uma agulha. A linha, sim, gente. A linha, ela é toda enrolada, insuportável, orgulhosa, metida besta. É aquela que vai acompanhada do pano. O alfinete, esse tem uma grande cabeça, que fica tentando abrir os olhos, entre aspas, né, da agulha, dizendo: tu abre o caminho para os outros e tu não aproveita a vida. A costureira, que é a pessoa que manejava a agulha e a linha, e a baronesa, que é a bela dama rica, pela qual vai para o baile, né, com aquela costura toda que foi feita lá no ateliê. Aqui eu vou ter que ler. Resumo. Na realidade, é o diálogo entre a agulha e o novelo de linha, para saber quem é mais importante das duas. É uma disputa ali de vaidades. A agulha, ela defende a importância dela, porque ela que rompe caminhos, ela que fura os panos, ela que vai abrir, né? E a linha, como sempre, orgulhosa, assim: muito bem, mas eu sou a que junta, eu sou a que vai enfeitar o vestido, eu é que vou unir, dar feição aos babados. Portanto, você, agulha, faz um papel subalterno, queridinha. E após terminar o rico vestido de baile, a conversa continua e a linha começa a zombar a agulha. Queridinha, você fez tudo isso, mas quem vai para o baile sou eu. Eu vou sentir os abraços dos homens pegando no vestido da dama. E você vai ficar aí presa na caixinha de costuras, queridinha. Nesse momento aparece o alfinete de cabeça e entra na conversa, aconselhando a agulha: agulha, deixa de ser besta, não abre mais caminho para ninguém para fazer a fama para os outros. Então, o alfinete propõe à agulha, então, a inércia, a inutilidade. Não faz mais isso, senão tu vai estar dando glória para a linha. A agulha e a linha são como se fossem seres diferentes, com papéis diferentes, mas são complementares. Uma seria inútil sem a outra, gente. Então, elas não têm esse conhecimento aí. E aí, tem uma coisa que eu acho interessante que vocês saibam. Um professor ouve a história contada por narrador. Esse narrador em terceira pessoa. E esse professor conclui melancolicamente que ele também é semelhante à agulha, que ele também está servindo de escada para muitas pessoas subirem na vida. E ele diz, o professor: já estou cansado de servir como agulha para muita linha ordinária. Nesse momento, a gente parece ter o sentido que o professor parece ser desiludido por abrir caminhos por onde também passam tantas linhas, tantas pessoas ordinárias. A compreensão desses papéis e sua complementariedade daria felicidade a todos. Moral da história: a linha encerra a discussão com a sua oponente, afirmando que apenas ela, a linha, irá ao baile, enquanto que a adversária, durante a discussão, ficará relegada à casa. Ou seja, a prepotência da linha. Mas eu acho interessante isso aqui do professor. Não? Quantas pessoas serve de escada para as outras subirem na vida? E essas que sobem não reconhecem a que deu a escada para ela. Então, tem muita linha ordinária por aí. Conto de escola. Eu acho isso aqui maravilhoso. Primeira pessoa. O narrador chama-se Pilar. O Raimundo é o filho do professor, o Curvelo, que é o guri maldoso, né? E o Policarpo, que é o professor. O narrador Pilar, e uma coisa interessante nesse conto, é que esse conto é um conto cronológico. Existe data, ano e mês. Foi uma segunda-feira de maio de 1800, aí eu não me lembro qual é o ano aí, 24 por aí. Então, existe uma é um cronológico.
Então, numa segunda-feira pela manhã, esse Pilar disse, ele não ia para o colégio, ele ia matar a aula, gente. Ele preferia soltar pipa lá no Morro São Diogo. Porém, ele se lembrou, gente, que o pai dele já deu 2 sovas de marmaleiro nele por causa de 2 suetos. O que é sueto? Sueto é gasear a aula. É tu faltar a aula. E aí, como ele se lembrou da sova de marmelo, ele então resolve ir para o colégio. E na aula, que ele está lá no meio da aula, o Raimundo, que é um menino, filho do professor, vai por trás e oferece um dinheiro para ele. Vou fazer a dramatização. O Pilar, olha aqui, tu me ensina a matéria que meu pai está dando, que eu não estou conseguindo entender. Então, o Raimundo pede a Pilar que lhe explique a lição. Pilar aceita. Só que durante o negócio, quando o Pilar vai pegar o dinheiro, a moeda do Raimundo, um outro colega, chamado Curvelo, presta atenção neles e vai lá no professor e diz assim, professor, seu filho, seu riquinho filho, está fazendo isso, isso, isso e aquilo, com o Pilar. Mas o professor furioso pega a moeda, joga a janela fora e castiga, e dá uma mijada nos dois, e castiga eles com palmatória, reprimindo por essa transação. Conclusão. Quando o professor pegou a moeda e jogou pela janela, eu imagino em câmera lenta, gente, aquela moeda assim, ó, e o Pilar, né? Mas ele promete que quando a aula terminar, ele vai dar uma sova nesse Curvelo. E na saída, gente, ele vai atrás do Curvelo e o Curvelo, ó, escapa. No outro dia, pela manhã, depois de ter sonhado com a moedinha a noite toda, ele sai com a intenção de achar a moeda ali para aquele lugar. Só que nesse momento que ele está procurando a moeda, passa um batalhão de fuzileiros, né? E o som atrapalha ele e ele desiste da moeda e da vingança. E segue a banda marchando atrás da banda. Considerações importantes. Esse conto, ali agora já está o nome, se passa no mês de maio de 1840, bem na época do período regencial. E esse narrador, como mesmo o Procópio, todos eles, é um narrador já adulto, que retoma e analisa um episódio que foi lá na época da infância dele. Ele está se lembrando. E aqui, gente, é aqui que vai cair na prova da URGS. Pode ter certeza. Podem me cobrar. Há uma oposição de um mundo de corrupção, porque o filho do professor corrompeu. E há uma deslealdade do outro. Então, nós temos delação e corrupção. Delação e corrupção. E Pilar está justamente colocado entre os dois. E esse conto é um conto reflexível, para nós refletirmos sobre a conduta desse conto aí. Quer ver? Bom, aqui está mais um detalhezinho que eu só vou colocar ali para o final, ali assim, ó. No final do conto, a escola silenciosa, associada depois dos últimos acontecimentos da delação e a corrupção, se põe à rua ao som dos tambores, quando ele vai procurar a moeda e esquece. Mas ao final da história, e aqui é uma coisa muito importante, o personagem Pilar, ele compreendeu, gente, que havia adquirido conhecimento com essa história. Ele aprendeu o que é delação e o que é corrupção. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui está o Pilar, menino inteligente, que hesitava em ir à escola, mas o fazia por imposição do pai. Aqui está o diretor, mestre Policarpo, velho rabugento, mais severo com o seu filho do que com os outros alunos. Ele puxava mais do filho dele do que os outros alunos. Ele é pai do Raimundo, aluno aplicado, porém tinha dificuldade em alguns conteúdos de aprendizado. Esse Raimundo, ele oferece um dinheiro para o Pilar, para que o Pilar desse uma explicação para ele de uma matéria que ele não entendeu. Só que, nesse momento, vem o Curvelo. Curvelo
é um menino dedo duro e malvado, o mais velho de todos os alunos ali da turma. E esse Curvelo vai lá no professor e, no ouvidinho dele, o seu filho está pagando o Pilar para explicar uma coisa que o senhor maravilhosamente está explicando. O senhor dá uma aula fantástica e o seu filho não está entendendo. Que absurdo, professor! E aí, então, o diretor vai dar uma mijada nos dois. E, nesse momento, vem a palmatória. E aí, olha lá, com o Raimundo, o Pilar aprendeu a corrupção, porque o menino corrompeu ele. E com o Curvelo, ele aprendeu o que é a delação. Foram as duas lições que ele teve nesse conto de escola. Penúltimo, a cartomante. Terceira pessoa. A cartomante, gente, eu vou contar para vocês antes da prova, que eu tenho que apresentar em sala de aula. A cartomante é fantástico, mas eu tenho que dramatizar. Só deixa eu buscar aqui para vocês saberem. Quando me assaltaram e levaram a minha bolsa, levaram a meu jogo de cartas de tarô cigana. E eu só tenho essas aqui, ó. E eu preciso do baralho inteiro para poder fazer a dramatização do que a cartomante fez para o Camilo. Então, eu vou comprar novamente um baralho esse final de semana e eu prometo para vocês que antes da prova a gente vai pegar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos das nossas aulas em cada turma e eu vou apresentar. Mas aqui está personagens Camilo, Rito, Vilela, enredo básico, o conflito, a solução. Não vou dar nada para vocês, mas vocês podem tirar print aí para poder depois dar uma olhada. Importante ressaltar. Ironia, Camilo sempre dependente da mãe dele, até para arranjar emprego. Com a morte dela, Rita que assume o papel afetivo e maternal. Nesse conto, nós temos análise psicológica. Camilo é representado como um rapaz inseguro na juventude e depois ingênuo quando adulto. Crítica social nós encontramos. A sociedade carioca vive de aparências. E aí entra no quê? A cartomante, que é mais uma coisa de aparência. Adultério. Nessa obra nós temos adultério, gente, que também aparece em Dom Casmurro, Missa do Galo, Quincas Borba, e etc. E essa obra, ela é in media res. O que é isso? Ela já começa no meio da história. In media res. Ela já começa no meio da história. Lembra quando eu dei para você no primeiro ano, Lusíadas, que a história já começa no meio da viagem? Por quê? Porque os Lusíadas de Camões é in media res. Aqui, Camilo tinha remorso pela traição, quem mandou as cartas poderia ter sido o outro amante de Rita, não sabia que seria o Vilela. Camilo foi o único que adivinhou alguma coisa na ida da casa de Vilela. Pensou que esse o estava esperando para matá-lo. Rita, 30 anos, casado com Vilela, 29. Camilo, 26, amigos, amantes, casados. Camilo começa a receber cartas anônimas, pois já está traindo o amigo. Rita, responsável pela traição, Vilela descobriu a traição pelas cartas que Camilo recebeu e Rita levou para casa. Camilo preferiu acreditar nas cartas da cartomante do que crer nas cartas que ele recebia. Tudo isso eu vou contar para vocês. E aqui a história que a gente vai contar em sala de aula para a turma. Aqui está o grande detalhe. Aqui está a epifania. Repare que até mesmo Machado de Assis tem a epifania, que a gente pode comparar com a Hora da Estrela da Clarice Lispector. Tá? E o último é a Dona Paula. Primeira pessoa, Dona Paula, Venancinha, que é a sobrinha da Dona Paula, Conrado, que é o marido da Venancinha, e o Vasco Portela, que é um homem que está entrando aí na história. Nós, leitores, temos contato da história de um casal que está brigando por questões de ciúmes do marido. O Conrado está com ciúmes da Venancinha porque ela anda falando muito de um tal de Vasco Portela. Nesse momento, gente, a sobrinha vai falar com a tia dela, a Dona Paula, desse conflito matrimonial. E aí a Dona Paula disse que também, quando jovem, ela se envolveu. Não, mas aí quando ela fica sabendo do nome do rapaz que está dando em cima da Venancinha,
que é Vasco Portela, a dona Paula descobre, gente, que o passado está vindo para o presente. Que ela, quando jovem, ela se envolveu com o pai desse rapaz que, no presente, está ameaçando a integridade do casamento da sobrinha. A frase do conto. Apesar de tudo, adorável. Isso quem diz é a Venancinha. Uma ambiguidade, gente. Será que ela traiu mesmo? Que ela disse assim, apesar de tudo, eu gosto do Conrado. Será que ela traiu o marido ou estava dissimulando para mostrar-se arrependida da situação diante da tia? Nesse conto, nós não sabemos, nós podemos comprovar se realmente houve ou não adultério. Aqui está um resumozinho para vocês. Mais um resumozinho. Deixa eu voltar, porque não vai dar tempo de vocês, né, tirarem o print. Esse aqui é o anterior. Aqui o outro. E agora são 7 exercícios que só vocês vão ter. Deixa eu colocar aqui que está indo para o saco. No conto O Homem Cérebro, de Machado de Assis, há uma profunda investigação da alma humana, que pode ser resumida na afirmação do narrador de que, em primeiro lugar na aldeia, não contentava esse César, que continuava a preferir, não o segundo, mas o 100º em Roma. Calma, eu nem li a questão, vocês já estão respondendo. Mas que coisa incrível, que gênios são os alunos. Isso justifica por quê? Vamos ver. Ok. Leia o trecho abaixo do conto O Homem Cérebro. A fama de Pestana dera-lhe definitivamente o primeiro lugar entre os compositores de polca. Mas o primeiro lugar de aldeia não contentava esse César, que continuava a preferir não o segundo, mas o 100º de Roma. Assinala a resposta correta, tendo em perspectiva o conto referido. O mesmo texto, mas agora com resposta diferente. Ok. Quanto ao conto de escola, são feitas as seguintes afirmações. O trecho: contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça, também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. É a parte final desse conto que enfoca o tema de corrupção e delação. O local onde se desenvolve parte do enredo é frio, monótono e tedioso. Nele, o protagonista não terá apenas aulas de sintaxe ou aritmética, mas aprenderá outras lições, talvez mais importantes ainda, para a inserção no mundo dos adultos. Pilar levará esses ensinamentos para o resto da vida. Neste conto, o narrador, ao recordar o passado, contrasta a alegria das brincadeiras de rua com castigo paterno e opressão do ambiente escolar. Eu acho que isso não é. A terceira também é o conto de escola, porque a primeira é a agulha e a linha. Mas a terceira, ele queria brincar na rua, soltar pipa, só que com o castigo paterno, ele resolve ir para o colégio, porque o colégio é opressão, gente. Ele queria viver livre. Uhul! Se deram mal. No conto Uns Braços, de Machado de Assis, o adolescente Inácio vive durante algum tempo na casa do solicitador Borges e de sua mulher, Dona Severina. O jovem, inicialmente atraído pelos braços da mulher de Borges, os quais observa durante as refeições, acaba se apaixonando. Severina percebe os sentimentos do rapaz e é tomado por emoções ambíguas. No domingo que Inácio adormecera na rede do quarto e Borges se ausentar de casa, Dona Severina não resiste à tentação e vai ao quarto do jovem. Assinale a alternativa correta. E. Mama. Considere as afirmativas abaixo, referência ao conto de Machado de Assis. Em conto de escola, o foco narrativo na terceira pessoa retrata 2 vícios da sociedade humana: a delação e a corrupção. O Homem Célebre conta a história de Pestana, um homem que
e luta para superar suas limitações artísticas e criar uma composição clássica, insatisfeito com as suas polcas que obtinha imediato sucesso de público. Em Os Braços, conto narrado terceira, expressa a ambiguidade do comportamento feminino, característica do universo machadiano. Ok. Penúltimo. Em O Conto de Escola, o relato no que se refere a Raimundo deixa claro que o menino pálido, com cara de doente, tinha dificuldade de aprender, pois levava mais tempo que os colegas para reter o conteúdo. Ele tinha medo do pai, por isso trocou uma moeda por uma explicação sobre edição de pontuação, a fim de escapar do castigo. Ele foi responsável pelo primeiro conhecimento que o narrador teve sobre corrupção, enquanto Curvelo lhe deu o primeiro conhecimento sobre delação. Toma, Madeira. Aí, olha. Será? Ai, 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 meu Deus, já teve um monte aqui. Já deu A, D e E. Somente a terceira. C. E aqui? Professor. Assim, por uma ironia, isso aqui é do... Qual é o conto aqui? Ah, o enfermeiro. Depois eu vou olhar no número 6, porque eu acho que tem um problema lá no número 6. Não. Professor, o Enio levantou a mão. Ele tinha medo do pai e, por isso, trocou uma moeda por uma explicação sobre lição de pontuação a fim de escapar do castigo. O menino pai, que o problema é pontuação. Eu não sei se foi matéria de pontuação. Eu vou ter que ler o conto novamente. Ah. E agora? Tudo certo, senhor. Deixa eu ver aqui. Cacete. Porque em nenhum momento do conto diz que ele era pálido de cara de doente. Isso não tá feito no livro, no conto. Esse é o último. Vamos ver se a gente termina com um acerto, né? Isso aí. Valeu, turma! Vamos! Então, tá. Valeu, senhor. Aqui, só um pouquinho. Então? Vamos. Obrigada, senhor. Maluco.